Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje, com o nosso software Wild Horses, vamos analisar o Bitcoin cotado em dólares com vistas ao dia de hoje, quinta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Como nós já vemos apontando, os preços não romperam o canal de baixa que o nosso software tem enquadrado os preços, eles atualmente se encontram. O que nós vemos aqui no gráfico é que os preços estavam rente ao topo do canal, porém o volume continuava dentro da média, não exatamente dentro da média, mas pouco acima dela, sem uma força expressiva, e como nós já vemos antecipando, não teria força para romper esse canal. Exatamente isso aconteceu, e agora o teste ao topo do canal foi interrompido. Nós tivemos uma queda mais acentuada do que a declividade do canal, ou seja, ele se afastou do topo do canal, e como a gente tinha antecipado já há 2 dias, ele está rumando aos 6.500. Na realidade, ele terminou o dia ontem praticamente em 6.500, como nós havíamos antecipado. Então, o que acontece agora? Bom, os preços continuam dentro da tarja em que ele mais frequentemente visitou, dentro desse horizonte aqui. Ora, o que isso quer dizer? O volume relativo não tem mudado e a trajetória tem não só convergido para lá, como recentemente, no dia de ontem, ela teve uma declividade maior apontando para o fundo dessa região. Então nós acreditamos que ele vai fazer um teste no fundo dessa região, a exemplo do que aconteceu aqui, coisa de 2 semanas atrás. Ele fez um fundo logo abaixo em 6.500 no gráfico diário. Porém, nós acreditamos que ele não abandone essa região. Não existe nenhum indicativo disso, mas é o nosso palpite em função da trajetória de como nós já havíamos apontado nas análises diárias de ontem e anteontem. Ele vinha numa sequência de topos e fundos ascendentes. Essa sequência foi interrompida com o último topo que ele fez em torno de 10 dias atrás, em torno ali de 6.600. E agora nós acreditamos que o fundo que ele vai fazer seja muito próximo do fundo anterior, aqui logo abaixo de 6.500, em torno de 6.450. Nos próximos dias, como a gente já havia apontado, nós vamos ter o encontro do topo desse canal de baixa com o fundo dessa região horizontal. Isso vai ser um momento muito interessante, uma disputa do rochedo contra o mar, para ver se a região horizontal é mais forte do que o canal ou o contrário. Se o canal vencer, nós vamos ter uma queda na Bitcoin, então nós vamos reingressar numa trajetória de baixa. Na realidade, oficialmente ele ainda está, porque continua dentro do canal, mas o comportamento dos preços vinha numa trajetória ascendente, migrou para uma trajetória horizontal, e daí, nesse caso, voltaria a uma trajetória baixista ainda dentro do canal, evidenciando a sua força. Do contrário, nós vamos ter um rompimento, provavelmente lateral, do canal de baixa, e ele vai se manter dentro de uma trajetória de cada vez menos volatilidade, em torno de 6.500. Isso é o que a gente vê aqui. Olhando assim, não dá para ter uma ideia muito clara, além do que a gente comentou aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar esses preços dentro de uma perspectiva de mais curto prazo, dentro de uma janela de 23 dias, ao contrário da perspectiva anterior, que era de 59, como já tradicionalmente a gente tem feito. Aqui a gente vê um pouco mais clareza que os preços têm espaço para cair, sim, abaixo de 6.500. A gente vê aqui o limite do fundo dessa região em torno de 6.450, 6.460 dólares a Bitcoin. Tá? Eu chamo a atenção que altas vão apresentar um volume bastante acima da média, a exemplo do que aconteceu aqui. Tá? Essa grande ascensão que teve nos preços foi acompanhada de um grande volume, porém imediatamente o volume de negociação caiu, os preços tentaram se manter, mas não conseguiram. Então o que a gente vê aqui? Uma queda, um retorno dos preços, testando o fundo dessa região aqui, e aí sim essa queda com um pouco mais de volume. Notem que a coloração esverdeada está mais à direita da azulada. E aí depois ele teve uma recuperação com um pouco mais ainda de volume, já com tons de amarelo, porém não conseguiu manter essa proporção de volume acima da média, e os preços gradativamente declinaram, e mais recentemente com uma maior declividade,
porém sem um aumento no volume, o que mostra que eles estão dentro de uma tendência natural, com um pouco mais de força do que a gente vinha em períodos anteriores, aqui com tons mais azulados. Ok? Porém, é natural aos preços essa declividade atual. Isso quer dizer que uma mudança acima ou abaixo vai ser indicada por um volume mais forte nesse período. Então é por isso que a análise diária ela é importante, porque ela consegue detectar rapidamente pequenas mudanças nesse volume. Dentro de uma análise semanal tu precisa de um período de 7 dias. Dentro de uma análise diária tu consegue perceber esse movimento quando ele está surgindo. Tá? Então nós reforçamos a nossa expectativa de que os preços vão fazer um fundo aqui logo abaixo de 6.500, 6.450, 6.460 dólares, a exemplo desse último fundo aqui. Vai ter um repique? Provavelmente sim, porém ele vai ter uma amplitude menor do que o repique anterior, ou os dois repiques anteriores, e deve testar alguma coisa ali em torno de 6.600, 6.560, nessa região. Assim, tá? Então, para ter uma expectativa mais imediatista ainda, nós analisamos os preços da Bitcoin com o nosso outro algoritmo que faz a predição direta dos preços. Aqui a nossa otimização detectou um modelo de ordem 1, que tem uma característica de atraso, mas o mais interessante é que o nosso erro está exatamente inferior a 1%, e os preços dentro do diário têm variado bastante mais, em torno de 2,6%, 2,7% dentro do dia, e a nossa margem de erro está inferior a 1%. Tá? Então isso mostra a capacidade da nossa metodologia de estar detectando a variação com uma margem menor do que a própria moeda tem na sua variação. Bom, nossa expectativa de preço para o final do dia é 6.503 dólares, né? 6.503 dólares para o final do dia de hoje. Porém, ele admite um intervalo de 6.437 a 6.568. Se vocês podem verificar aqui, é muito próximo da região que eu falei que seria o fundo, né? Em torno de 6.450, que ele está apontando um pouco abaixo, mas é um algoritmo independente. E nós temos aqui o topo dela ali logo abaixo de 6.600, que é onde é que eu imagino que fique o topo. Então, realmente esse movimento nos próximos dias vai estar confinado nessa região, testando provavelmente esse limite aqui e depois testando esse limite aqui, só que ao longo de mais dias. Então, o que nós imaginamos? Uma tendência de queda e que os preços no dia de hoje devem se acomodar no final dele, dentro desse intervalo inferior aqui, a exemplo do que nós dissemos ontem e de fato aconteceu. Então, muito obrigado. Essa é a nossa análise da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, com vistas às 23 horas e 59 minutos dessa quinta-feira. Acompanhe os nossos vídeos, assine nosso canal, porém não se esqueça de ativar as notificações para que você seja avisado pelo YouTube de novos vídeos que nós lançamos. Essa análise diária aqui é uma demo do nosso plano trader que nós estamos desenvolvendo e a gente quer oferecer para o mercado para que o trader tenha uma ideia muito clara do que está acontecendo com a Bitcoin, para o seu investimento estar mais protegido com uma informação mais qualificada. Muito obrigado, tenha um bom dia.